Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance do Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023, com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Então assim, era pra garotada tá jogando na boa, né? E pra Nenê e Alex serem os caras que hoje estariam carregando o Vasco. Mas se subir, na semana que vem a gente vai estar lembrando que o Nenê decidiu várias partidas, que em vários momentos, quando ele veio do banco, principalmente em São Januário, ele foi um jogador muito importante dentro da campanha, que o Alex Teixeira em 2 jogos fora de casa agora entrou e resolveu, também em São Januário conseguiu resolver. Contra o Operário e contra o Londrina, não sei contra quem, que ele fez gol no final também. Ah, não, o pênalti contra o Sport também, é ele que participa ali. Cara, é uma colagem de coisas tão ruins e algumas boas que daqui a pouco você vai fazer um mosaico do Vasco, você vai ver que o Nenê colaborou se o Vasco subir, que o Alex Teixeira... Mas se você for olhar o lado ruim, você vai... Todo mundo esperava mais. Você vai ver que os meninos em alguns momentos também, né? Os outros principalmente também. Do Alex Teixeira, que nem titular conseguiu ser ao longo da trajetória do Vasco. Ele foi muito banco em jogos super importantes. Você esperava mais do Alex Teixeira. Principalmente do Alex Teixeira. Acho que tem uma coisa, uma questão que envolve adaptação aí, que talvez seja muito difícil, além de uma expectativa que é criada por causa de um time que estava precisando de uma referência como essa, mas é aquela velha história, que o sujeito vem de um outro mercado, um outro tipo de jogo, mas, enfim, agora, eu entendo que se o Vasco subir, pouco se aproveitará desse elenco para 2023, porque o Vasco também, caso ele suba, ele volte à Série A, ele não pode voltar à Série A para fazer uma Série A cheia de sobressalto. É que isso vale até para o Cruzeiro também, né? Mas o Cruzeiro já sinalizou isso. O Cruzeiro, você percebe pelas declarações do Ronaldo e dos executivos do Cruzeiro, que o Cruzeiro entende que voltar para a Série A... É manter os garotos e muito obrigado aos demais. Obrigado, tá aqui, ó. Exatamente. A cesta de Natal, o peru do fim do ano. Pô, obrigado, o Vasco subiu. Panetone. E ano que vem o Panetone, ano que vem vida nova. E manter os garotos. Exato. Pode ser, cara, que o Nenê arrebente com o jogo domingo. Aliás, é o mais capacitado para isso. Vamos lá, vai. O Nenê tem 40 anos. Eu acho que ele entregou bastante. Claro. Eu acho que ele entregou bastante. Ele entregou... Acho. 40 anos, cara. 40 anos. É quase a nossa idade, né? ali, tal, etc. Eu acho que exigir muito mais do Nenê é impossível. Acho que ele não foi mal como o Alex Teixeira, que foi mal. Então, o Alex Teixeira foi ele mal. Não se... E outra, né? Mas acho que ele não conseguiu fazer a diferença. Por exemplo, hoje, digamos que o campeonato já tivesse acabado e o Vasco terminou ali em quarto, não tem essa última rodada. O Nenê não conseguiu ser o rosto do acesso. Não conseguiu. Pode ser que no domingo ele consiga ser, fazendo um jogo brilhante, mas até aqui ele não seria o rosto do acesso. Não seria, mas o que eu acho normal. Um time que tem 40, um cara que tem 40 anos. A questão é a seguinte, a gente às vezes olha os jogadores. Vamos olhar, se você parar para ver quem é o time do Cruzeiro, jogador por jogador, né? Você vai ter uma imagem distorcida, então, porque o Cruzeiro é o coletivo. A questão talvez não seja o Nenê, mas o Vasco ter apostado tanto no jogador de 40 anos para ser a sua grande liderança técnica. Eu acho que o Vasco fez uma péssima gestão do Nenê dentro do campeonato. O Vasco começou a usar o Nenê todos os jogos, jogos fora de casa. O Nenê tinha que ser o cara para você colocar nos jogos dentro de casa, para você botar em situação de jogo. E por que o Vasco exagerou nessa gestão. Guino, por que não faz isso? Por que não faz isso? Porque o Nenê também é um cara que fica furioso quando tiram ele do time. Então, para administrar o Nenê, não podia ser o Maurício, não podia ser... O Zé Ricardo. O Zé Ricardo conseguiu. Quando começou o Campeonato Brasileiro conseguiu mais ou menos, né? Não, mas ele deu uma xingada também, né? Não, tudo bem, ele vai reagir lá do jeito dele, mas veja bem, o Zé o substituiu. O grande problema do Vasco foi a sucessão do Zé Ricardo, gente. Não dá para chegar e ignorar isso. Como grande problema, você tem razão, absoluta Porque razão. assim, o time do Vasco tem essa limitação, como o Cruzeiro tem limitação, como o Grêmio tem limitação, como o Bahia tem limitação. Mas a saída do Zé Ricardo não é culpa do Vasco, ele que quis sair. A sucessão é culpa do Vasco. Ele quis sair por uma razão... Não sentiu respaldo, né? Não, e nem dava, né? Mas esquece, a sucessão foi mal feita. Não tinha o que fazer. Foi de uma forma Não tinha o que fazer para segurar... Esse é o maior problema. Não tinha o que fazer para segurar o Zé Ricardo. Não, ele recebe uma proposta e queria saber
se ele teria respaldo para ficar no longo prazo. O Vasco não tinha como dar essa resposta porque a 777 não tinha assumido ainda. O erro é, a partir daí, como lidar com isso. Exato. Esse é o grande erro do Vasco. Essa sucessão, ela simplesmente acabou com o Vasco no Campeonato Brasileiro e é a principal responsável pelo fato do Vasco chegar à última rodada, jogando por 2 resultados. É sempre bom lembrar isso, porque às vezes a gente pode dar a impressão de que o Vasco precisa golear o Ituano por 5-0. Jogando por um empate. O Vasco joga por um empate e pela vitória. 1-0, 2-1, 0-0 ou 5-5. Ok. Agora, a sucessão foi muito mal feita. Mas sabe por que o empate parece um negócio tão distante e tenso para o Vasco? Porque o Vasco, ao longo de todo o campeonato da Série B, ganhou apenas 4 míseros jogos como visitante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.